Molecada, olha só, o primeiro assunto que nós vamos começar a conversar é um dos assuntos mais importantes na sua trajetória da química, inclusive para aqueles que são pré-vestibulandos, que é a química orgânica. E para a gente falar da química orgânica, é importantíssimo a gente saber da trajetória da química orgânica, desde o seu comecinho, lá no comecinho do século... meados do século XVIII até os dias atuais. E algumas pessoas serão importantes. Os caras ofereceram muito conteúdo, muita coisa legal, e eu acho importantíssimo que você saiba isso. Portanto, esse nosso primeiro contato com a química orgânica vai ser uma breve introdução histórica de tudo aquilo que aconteceu. Muito bem, olha só. Como dito, nossa primeira aula é Introdução à Química Orgânica. E para isso, fofídeos, é importante que a gente lembre do histórico de como as coisas aconteceram até chegar no Match Et Prop But, que você já conhece da sua sala de aula. Quando falamos de química orgânica, é importante a gente entender que lá no século XVIII, um sueco chamado Carl Wilhelm Scheele, esse cara, ele isolou uma série de substâncias essas que a gente estuda até hoje. Esse cara foi o cara que isolou o ácido tartárico da uva, por exemplo, o ácido cítrico do limão. Foi o mesmo cara que conseguiu isolar a gordura. Não, ele isolou a glicerina da gordura. E ele também foi o cara que conseguiu isolar a ureia a partir da urina. Depois do nosso querido Scheele, veio um outro tio chamado Bergman. E o Bergman, ele foi bacana porque ele foi o cara que disse para o mundo assim, ó, nós temos duas químicas. Nós temos a química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica é aquela que estuda os compostos provenientes dos seres vivos. E a química inorgânica é aquela que estuda os compostos provenientes dos minerais. E aí, olha só que legal, a gente tem a química orgânica engatinhando já no comecinho, ou melhor, meados do século XVIII. Após o querido Bergman, veio um outro fofídio, Antoine Laurent Lavoisier. Sim, Antoine Laurent Lavoisier foi o cara que falou que os compostos orgânicos eram ricos em carbono. Cara, olha que legal isso. O Lavoisier é um dos descobridores do carbono. Pois é, olha quanto conteúdo veio dessa época. Não bastando isso, posteriormente a esses prodígios, nós tivemos um segundo momento da química orgânica. Veio um cara chamado Jacobus Berzelius, e o Berzelius, ele trouxe uma teoria muito legal. Ele falava que somente os seres vivos eram capazes de gerar compostos orgânicos. Essa teoria ganhou o nome de força vital. Depois do nosso querido Berzelius, olha só, até aqui a gente ainda tem aquela química orgânica muito mais mística e alquímica do que a química orgânica técnica que você conhece hoje. Veio um cara chamado Friedrich Wöhler. O Wöhler, ele foi sensacional. O Wöhler, ele fez uma brincadeira que mudou todos os paradigmas que você puder pensar sobre a química orgânica. O Wöhler, ele conseguiu sintetizar ureia a partir do cianato de amônio. Zulu, oh my goodness, conta pra mim o que significa isso? Eu não entendo. Eu te explico, fofídio. Quando a gente fala da ureia, a ureia ela é proveniente dos seres vivos. O cianato de amônio já era um salzinho conhecido, estudado na química inorgânica. O Wöhler, ele conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. E nesse momento, a teoria da força vital cai por terra. Ou seja, eu não preciso mais dos seres vivos como provedores dos compostos orgânicos. Moleque! O mundo virou de cabeça para baixo. Logo em seguida, veio um tio chamado Auguste Kekulé. E o Kekulé, sim, não aquele que tem chulé no vão do dedo do pé, o Kekulé foi o cara que trouxe os postulados do carbono, famosos postulados de Kekulé. E se você se lembrar, os postulados de Kekulé são aqueles três postulados: tetravalência, igualdade de valências e encadeamento. Ou seja, o carbono vai fazer sempre 4 ligações. Essas ligações, elas têm uma equivalência entre si. E o carbono forma cadeias. Caraca, moleque!
Pensa, quando você olha para a tabela periódica hoje, com 118 elementos, essa peculiaridade é pertinente ao carbono, formar imensas cadeias. Nós somos máquinas cuja base estrutural é carbônica. Você já parou para pensar nisso? E aí, fofídeos, de posse dessas informações, hoje nós sabemos que a química orgânica é a química que tem um conjuntinho de elementos em que é muito comum você vê-los, sendo que o principal é o carbono, e por isso nós chamamos esses elementos de elementos organógenos. Quando eu falo dos elementos organógenos, nós vamos ter o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e os carinhas da família 7A. Olha que legal! O carbono, você já sabe, ele sempre vai fazer 4 ligações. E essas ligações poderão ser 4 ligações simples, uma ligação dupla e 2 simples, 2 ligações duplas, ou até uma ligação tripla e uma simples. O hidrogeninho safado, você já conhece. O hidrogeninho faz sempre uma ligação. Quando eu falo do oxigênio, muito comum estudado na inorgânica, aqui na orgânica, também, nada mais justo falar dele, vai fazer sempre ou 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Já o nitrogênio, por sua vez, vai ser aquele cara que vai fazer 3 ligações simples, uma ligação dupla com uma simples, ou ainda uma ligação tripla. Quando a gente fala do fósforo, caraca, lá nos fosfatinhos que a gente vai estudar no DNA, vai ser comum eu ver o fósforo fazendo 3 ligações simples e uma dupla. Fechado isso, o enxofre ele é semelhante ao oxigênio e os carinhas da família 7A, moleque, você já sabe, eles vão fazer sempre uma ligação. Lindos, os elementos organógenos, eles são importantes de você estudar, uma vez que quase toda a química orgânica vai ter esses caras aparecendo para você, sendo que o carbono e o hidrogênio são os caras que sempre aparecerão. Até porque hoje sabemos que a química orgânica é a química do carbono. Lindos, espero ter sido útil, espero que você tenha gostado. Você já deixou seu like nesse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, um beijo do Zuluzeira. Pera aí, ó. Você achou que eu não ia mostrar? Olha atrás que bonito. Ó que bonito. É, molequinho. Fui.